do Junji Ito está saindo finalmente do Brasil, galera. O primeiro quadrinho do cara nunca tinha sido lançado aqui. Como? Como que Como pode, isso? Leozinho? Um mestre do quadrinho mundial, gênio do terror. É. A obra que inaugurou Tudo isso. tudo isso, nunca tinha saído Nunca daqui. tinha saído daqui. Ele Precisou de qual editora? Da melhor editora do mundo. Pipoquinha aqui! Aê! Tá lançando. Aê, galera! Ó, então, mas no programa de hoje nós não vamos falar de Tommy, não. O programa de hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre Uzumaki. E sabe por quê, galera? Porque, fica o alerta, quando você lê Junji Ito uma vez, você não consegue parar mais. Não. Você fica viciado no cara. Você sai de uma história, você já quer entrar em outra. Então a gente terminou de fazer a edição de Tommy aqui pro Brasil e tudo mais, colocamos em pré-venda, tá o link da descrição e tudo mais. Ó, comprando os dois, você ganha 30% off na tela final de compra. Cada um sai 45 e pouco. É, custa R$ 64,90 o preço de capa, mas com 30% é 45, 43 cada um. Isso. Vamos arredondar aí os dois, 90 conto. 90 conto pra você ter os dois de Tommy. 376 páginas cada volume, Danielzinho. Mais de 700 páginas. No total, então. né, com sobrecapa, papel bom, aquilo tudo que nós falamos no vídeo do Tommy, que vai estar linkado na tela final e aí nos cards. E nós terminamos de ler, falando, queremos ver mais. Fomos reler o Uzumaki. Aí eu peguei a ediçãozinha minha da Devir, o Danielzinho pegou a ediçãozinha dele da Viz Media, e nós lembramos, pô, já tem um vídeo aqui no canal sobre a outra obra dele lançada no Brasil, a Fragmentos do Horror. É. E agora tem o do Tommy, falta falar então do Uzumaki. Esse videozinho vem então para nós comentarmos esta que é tida como sua principal obra, tá, galera? É a mais conhecida, tranquilamente, né? Foi amplamente publicada mundo afora, teve uma pá de edição aqui no Brasil, foi o primeiro trabalho do Junji Ito publicado, né? Chegou pela Conrad em 2006 aqui, eu li lá na época, fiquei fascinado pelo Junji Ito. Foi em 3 edições, aí ficou um tempão fora de catálogo, e aí a Devir cumpriu essa lacuna aí. Tá trazendo, trouxe de volta o Uzumaki, já foi reimpresso algumas vezes, eu acho agora que tá esgotado, pelo menos na Amazon, sei que infelizmente tá esgotado, tá? É. Mas assim, corram atrás, logo logo a Devir deve trazer de novo, porque eles vão publicar também o Guiô, outro quadrinho do Junji Ito. E a gente vai publicar mais também? Vai, ano que vem tem mais 2 quadrinhos do Junji Ito já programado, estamos negociando um terceiro já. Nossa, porque o que Junji delícia. Ito, como a gente falou naquele outro programa, é o principal nome do terror de hoje em dia, ele tem que ser amplamente publicado aqui no Brasil. Eu acho que desde entre 2006 e o ano de publicação do Fragmentos do Horror aqui, que foi 2018, se bem me lembro, a galera ficou carente de Junji Ito, né? Porque você sai do Uzumaki extremamente impactado e querendo mais. Aí imagina, você ficar esperando até Fragmentos do Horror, e a gente ciente disso, sabendo que a galera vai sair do Tommy querendo mais, né? Aí vai atrás do Uzumaki, vai atrás do Guiô, ano que vem vai vir mais coisa também, tá? E ele tem uma produção muito vasta, né, cara? Você pensa que ele começou com o Tommy lá em 87, a gente tá em 2021 e o cara continua publicando, até hoje, fazendo coisa. 33 anos, 34 anos de produção. Mais, Danazinho. Uma produção acima da média. 33, é isso aí mesmo. A gente nasceu 2 anos 85, antes dele começar a produzir. Ele começou em 87. É. E o Uzumaki está inserido num contexto muito interessante do lado profissional do Junji Ito, porque ele saiu em 98 e 99. Você pensa, Tommy, ele começou a desenvolver em 87 e foi fazendo até 2000. Até 2000. Ele foi ganhando um domínio da arte dos quadrinhos impressionante nesse decorrer. Quando ele chega aqui no Uzumaki, 88 e 89, ele está dominando tudo. Pleno domínio dos seus poderes. Tá, ele tá brilhando assim. já chega até flutuando, sabe? Aquele mestre mesmo, sabe? Soltando raiva. Pedrinhas voando assim. Tá super sardinho já, bichão. E desenvolveu isso daqui, Aí ó. fez isso daqui. É um cara talhado no terror, com um monte de influência sensacional, né? Porra, cara. Aí ele faz isso e ele fala, não, agora eu vou fazer uma obra. Porque o Tommy, ele fez devagar, como a gente falou, vários continhos, vários contos que vão contando uma história grande. Aí Uma falou, mesma protagonista e tal, isso. e a cronologia vai se desenvolvendo. vai se desenvolvendo. Agora não, agora eu vou fazer uma história também com a pegada de contos, né? Com essa estrutura de conto após conto, mas isso vai ser uma história maior, não de uma única protagonista, não. De uma cidade inteira, vai ser uma história maior. E eu não vou me demorar muito, não. Eu vou fazer rapidinho. Aí ele fez em 19 capítulos, entre 98 e 99, lá fora, lançando na revista Big Comic Spirits, que é uma revista da Shogakukan, tá certo? Quando ele terminou, ele tinha entregue pro mundo sua principal obra-prima, cara.
Né? A gente tá lançando o Tommy, ok, mas a gente tem que falar. A principal obra-prima dele considerada é a Uzumaki. É espetacular. É um espetáculo. E nós, como fãs de quadrinho aqui, chegamos a Tomie por conta da leitura do Uzumaki lá atrás. E de ficar impressionado com esse trabalho aqui, né? Você vai sair do Uzumaki, é a principal obra dele, então eu vou ler essa, não vou ler o Tommy, não. Não tem como. Você vai ler um, você vai querer ler todos. Claro. Jiu-Jitsu é sensacional. E aí ele lança lá. Depois disso, foi compilado em 3 tankobons. Tankobon é aquela estrutura padrão de publicação de mangás no Japão, replicada aqui pelos principais mangás da Panini, JBC e tal. 3 tankobons esses que foram os que vieram para o Brasil em 2006. Nos anos 2000, saiu o filme live action japonês. Esse filme live action é de um diretor com um nome muito difícil, esse que está aparecendo aqui na tela, nem vou usar pronunciá-lo. Esse filme não é muito bom, cara, ele não é bem avaliado, eu assisti, tem legendado no YouTube, e assim, é caído. É fraco demais, como praticamente todas as adaptações do Junji Ito para outra mídia. É muito difícil você transpor o que ele faz em mangá para outra plataforma. Eu vi muito pouco de adaptação dele, mas tudo que eu vi é meia boca, cara. Nenhuma assim, nem se compara ao brilhantismo que tem nas obras, nas páginas. O pessoal não consegue replicar esse brilhantismo. Inclusive, se você for fã, assim, hardcore do Junji Ito e tiver alguma dica, falar, esse episódio é fantástico e vai tal, ver, ou esse filme é foda, deixa aqui nos comentários, por favor. Porque o pouco que eu vi, principalmente envolvendo a Tommy, eu achei tudo meio... mas o filme trouxe a versão Omnibus do mangá lançada pela Shogakukan, que foi a licenciada pela Viz, que incluía um 20º capítulo, um capítulo perdido que não foi serializado. Já nós vamos falar de um pouquinho dos capítulos e tal, a gente fala desse também. Depois disso, em 2010 só saiu um outro Omnibus, que é esse licenciado pela Devir. E esse tem um outro diferencial além do conto. Ele tem um texto extra excepcional. Depois eu vou dar uma lidinha nele aqui para vocês também. Do Masaru Sato. O Masaru Sato, ele trabalhou no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão. Ele foi um diplomata. E aí ele faz um texto comparando a obra Uzumaki com o neoliberalismo e o capitalismo. Olha, e o capital. Você troca a espiral pelo capital... E você tem Uzumaki, uma metáfora perfeita sobre o capitalismo. Assim. Caraca, é incrível. Funciona, o texto que tem aqui, tem na edição da Devir, mas não tem na edição da Viz. É sensacional. Em compensação, no da Viz, tem as páginas coloridas originais. Sim, que saíram para alguns capítulos. Isso, que abriram os tankobons lá fora. Porque são, assim, dá pra ver certinho. São três aberturas. São páginas lindíssimas. O da Devir é só preto e branco. Páginas lindíssimas. Não tem isso daí. E tem umas historinhas extras do próprio Junji Ito colocando como personagem e falando com o editor. Meio que umas piadas envolvendo a produção do Uzumaki. Que acho que não tem na Devir também. Não tem na versão da Devir, tá? É uma pena. O Uzumaki, então, quando o Junji Ito foi criar, ele pensou não em fazer um quadrinho sobre o terror da espiral, né? Ele pensou em fazer sobre uma casa geminada japonesa. Casa esse estilo de casa geminada, que são aquelas casas divididas por um muro e que famílias moram cada uma de um lado. Ele viveu na infância numa casa dessas e ele queria contar um pouco da sua experiência, replicar isso dentro do gênero do terror, né? E essa casa geminada teria o diferencial de ser uma casa muito longa e com pessoas morando nelas por muito tempo. Tanto tempo a ponto de começarem a sofrer mudanças estranhas por conta da atmosfera dessa casa. Aí ele ocorreu de fazer a casa no formato de uma espiral. Olha só que louco, né? Aí ele pegou a espiral para fazer a casa e enquanto desenhava ele ficou meio que fascinado pela espiral. O padrão que a espiral representa. E aí ficou pensando em espiral, começou a pesquisar a espiral, procurar referência. Olha só! É muito específico, né? Imagina a cabeça desse cara. É muito específico. Assim, já um especialista em terror falou assim, eu vou fazer uma história de terror, 20 capítulos de espiral. Vai dar umas 600 páginas, que o tema é uma forma geométrica. Velho, é muito louco, né? Aí ele começou a pesquisar, ficar fascinado pela espiral, tal qual o personagem do primeiro conto aqui, né? O pai do Shuichi. E aí ele percebe que a espiral tem uma representação muito positiva dentro do Japão, né? Ela é desenhada para representar, por exemplo, calor nas bochechas dos mangás que tem crianças, né? Tem até comida que vai em lamen, que tem um formatinho de espiral, né?
o Naruto tem o sobrenome Uzumaki, por causa da... Uzumaki é espiral em japonês, né? Então a espiral tem uma representação muito positiva na sociedade japonesa, representa até o ciclo de infinito e tal. E ele falou, eu vou pegar esse símbolo e vou trabalhar ele, só que mudando o seu significado. De uma coisa positiva para uma coisa muito negativa. Vocês estão gostando disso? Então eu vou estragar. Eu vou estragar. É tipo isso. Então eu vou estragar. É que nem... por isso que filme japonês mexe com aquelas... bota aquelas protagonistas fantasmas com cabelão comprido e tal. Porque o cabelo comprido na mulher é um padrão de beleza japonesa, né? Então as pessoas usam isso pra provocar também, né? Ele usa muito isso também. Inclusive no Uzumaki. Aí uma coisa que era pra ser sobre casa geminada que ele viu na infância virou o negócio o tema da espiral. O tema da espiral. Que eu tenho muito louco. Aí você leu o primeiro capítulo, velho. Nossa senhora, o primeiro capítulo eu me lembro nitidamente até hoje do impacto que eu tive quando eu li o da Conrad, Daniel. Aquilo que nós falamos dele no programa do Tommy sobre o impacto da virada de página, tem um em específico que é quando ele se depara com o pai pela primeira vez na forma da espiral. Sim, sim. Eu não sei se isso é spoiler. Dá pra falar um pouco. É o comecinho só. O comecinho, assim, não é bem básica. Toda a Quando história... eu me deparei com aquilo, o maluco foi um impacto, velho. Mas impactante, Nossa é esquisito, senhora, né? cara. Muito esquisito. Porque começa meio pé no chão. Você vai acompanhar a história de uma cidade perto do mar, assim, né? Uma cidadezinha bem pequenininha, litorânea, que tem um lago no centro dela, que é a Curuzou, né? O nome da cidade. Me perdoe aqui meu sotaque e tal, minha pronúncia. Mas é isso mesmo. E apresentado pelos protagonistas, a Kirie e o Suichi, que são um casal de adolescentes ali, né? Eles têm um relacionamento, ela é um pouquinho mais nova que ele, ainda tá na escola, Ele né? estuda numa escola da cidade vizinha. Cidade vizinha, vai e volta e tal. Na escola da própria Curuzou. Aí vai e eles se encontram sempre no fim das aulas. Final do dia, assim, eles vão lá se encontrar. Nessa ida dela pra encontrar ele, logo no começo do primeiro capítulo, ela fala assim, nossa, acho que o pai do Shuichi tá ali naquele... Não, nessa hora ela tá indo pra escola. Indo pra escola. Ela tá indo pra escola, ela se depara com o pai do Shuichi. Aí ela vai lá, fala com ele assim... Oi! Mas ele nem escuta. É um cara assim, ele tá olhando assim, num beco escuro, olhando pra um cantinho assim, sentado. Olhando pra um caracol. Fascinado com um caracol. Tá extasiado. Aí não dá atenção pra ela. Não dá atenção, ela fala, nossa, que estranho, né? Bom, tudo bem, eu vou pra escola. Volto pra escola, depois ela comenta com o Shuichi, fala assim, ó, putz, eu encontrei seu pai de manhã, acho que era seu pai, tava meio escuro lá, não tenho tanta certeza, ele não deu bola pra mim, mas ele tava muito compenetrado, olhando alguma coisa no beco, parecia um caracol e tal. E aí ele fala assim, meu pai tem agido cada vez mais estranho. E ele está obcecado pela forma da espiral. E aí a gente vai acompanhar... E aí o Shuichi fala que a cidade inteira, ele percebeu que o Curuzou inteiro está sofrendo uma maldição da espiral. E durante ele recomenda que fujam da cidade. Isso, durante essas andanças da Kirie dele, eles veem, tipo, pequenos redemoinhos se formando, o rio, assim, formando bastante, né, espiralzinha e tal. Plantinhas crescendo e a grama formando espiral. E o Shuichi acha isso normal. Não, imagina, sempre foi assim, mas quem é que vai acreditar também, né? A maldição da espiral? Você é louco, velho. Só porque seu pai tá vendo um caracol, né? Só que aí nesse primeiro episódio a gente vai acompanhar o degringolar da mente do pai do Shuichi, que fica cada vez mais obcecado com a coisa da espiral. Ele começa a colecionar coisas da espiral e mais. A ponto de ter uma transformação física por conta da espiral, que é esse choque causado pela essa página que o Bruno falou. Não, essa página, pelo menos essa página a gente tem que mostrar pra vocês aqui. Nossa. Vocês estão vendo ela aí. Ele entra numa bacia e se transforma em espiral, velho. Aí quando você vê isso... Por que eu tô mostrando isso? Porque esse é o primeiro capítulo e não é nada perto do que vem pra frente. Não é nada. Isso é só o começo, isso é fácil. Isso é um negócio que vai te convencer a ler o Uzumaki. Você fala, nossa senhora! Tanto que não é nada, que se não me engano... Aqui, a capa, tirando a sobrecapa da Devir, a capa é essa cena aqui, Danielzinho. A capa da Devir é essa cena. Então não pode reclamar de spoiler porque tá na capa. Quando você vê isso, é o primeiro impacto que você tem. Aí você fala, mano, não sabia que dava pra contar uma história de terror usando uma espiral. Aí você pensa assim, agora o desafio desse cara, ele tem mais 18 capítulos aqui pra frente. Tipo, nossa, tem página pra caralho. Tem muita página pra ele desenvolver esse assunto. Será que ele vai conseguir, né, tratar dessa forma com mais inventividade? E ele consegue, galera. Ele consegue. É um mais inventivo que o outro. Nossa, mano, ele começa a pegar... Por exemplo, o primeiro capítulo é um cara ficcionado por espiral. O segundo... É a mãe, só que com fobia de espiral. A esposa do cara que tava ficcionado agora começa a ter medo, porque o marido dela ficou insano por conta disso. E você tem espiral no cabelo, você tem espiral na sua digital. Ela arranca as digitais com tesoura. E que seja o último... que seja o último spoiler. Imagina, ela começa a ficar muito doida com isso. Aí você tem espiral no cabelo, você tem espiral em diversas formas de animais, como moluscos, caracóis.
Você tem espiral, por exemplo, quando você vai tomar um suco, se você mexe o copinho, você faz uma espiral lá dentro. Nossa! Na madeira, às vezes naturalmente madeira. a madeira faz uma espiralzinha assim, né? Então tem espiral por todo lado e aí vai acompanhar o dia a dia de muitas pessoas nessa cidade, sempre focado aí na Kyrie no Switch. A Kyrie é a narradora, narradora. Ela que abre o capítulo falando, ó, eu vou contar a história trágica da cidade de Kurousa. E a coisa vai degringolando, vai afetando a cidade inteira e vai tomando proporções assim descomunais e vocês têm que ter essa experiência por si só. A nível Lovecraftiano, uma das grandes influências do Junji é Lovecraft. E chega aqui, esse capítulo adicional 20, o capítulo perdido, ele é muito Lovecraft, né? Ele fala da espiral, por exemplo, nas galáxias. E as galáxias têm forma de espiral, muitas delas. O final do Uzumaki, ele é totalmente Lovecraftiano, assim, não vamos dar spoiler nenhum, mas é uma pegada assim... O final, não esse capítulo a mais. Não, o final mesmo, 19. O final mesmo, 19, porque esse capítulo a mais, ele não se passa depois do fim. Ah, não, ele, como é um capítulo perdido, ele seria tipo no meio. Assim, seria no meio, é um pedaço perdido na história lá. O final é muito Lovecraftiano e é declaradamente inspiração do Junji Ito. Ele admira muito, ele tem o Lovecraft como uma inspiração pro tipo de medo que ele trabalha, que é aquilo que a gente falou no programa do Tommy. Um medo puro e na sua forma mais primitiva. E um medo que transforma o ser humano a ponto dele ir deixando de ser humano, tá ligado? Ele vai sendo tomado por aquilo e ficando cada vez mais grotesco. E o lance do Lovecraft é isso, o horror cósmico. Parece muito longe, muito devagador, assim, muito imaginativo demais. Não parece, sei lá, você fala assim... muito intangível. Pelo mote das histórias do Lovecraft e do Jiu-Jitsu, você fala assim, não tem como ficar com medo disso, não tem como ficar com medo com uma história de espiral, sabe? Não tem. Aí, só que eles mostram... Mas não é medo, né? A sensação não é nem do medo mesmo. Mas aí eles vêm... Você ficar assustado e tal, assustadíssimo. Ai, tô com medo. Não, a sensação é incômoda. É incômoda. É uma atmosfera perturbadora que ele cria dentro de você quando você tá lendo. Isso, é pra te chacoalhar mesmo e falar assim, como é que alguém consegue pensar nisso? Por que eu tô sentindo horror, sentindo pavor de algumas coisas aqui que são tão implausíveis, né? Isso a gente pode até estar se repetindo, que a gente falou as mesmas coisas no Tommy, mas não tem como escapar disso. Não tem como. Porque essa é a parada mesmo do Junji Ito, tá ligado? E ainda mais no Uzumaki, cara, você fala, tem umas horas que ele apela tanto, ele fala assim, acho que eu vou fazer o máximo que eu puder aqui do conceito da espiral, ver até onde os leitores aguentam. Tem uma coisinha só que eu não gosto muito na obra. Não, eu acho que você vai falar dessa. Não, calma. Que é o furacão. Então, chega uma hora que fica meio galhofa, assim, você fala assim, agora ele tava... Isso é meio humor, chega a ser meio humorado. Mas é proposital também dele, sabe? Ele gosta de colocar uma coisa humorosa. É só isso que quando chegou lá na reta final já. Quando chegou é um negócio envolvendo furacão, vocês vão saber quando vocês lerem. Chego lá e falo, não, aí ele pesou a mão. Aquelas crianças lá é demais pra mim, Drago. É tipo, é isso, ele vai levando extremo, e fica meio galhofado. Parece que ele fala assim, eu vou ver até onde o leitor aguenta. Se ele já chegar até aqui, eu posso fazer qualquer coisa. Até onde o leitor aceita. E tem uma outra coisa. E aquilo lá eu não aceitei muito não, mas não tiro o mérito da obra. E continua imaginativo, super legal. Assim. E ele mete a casa geminada na parada. Consegue sim, o principal tema que deu origem pra isso tudo, ele consegue colocar. Tudo o negócio da casa geminada em forma de espiral é importante pra trama. Volta pra trama. Toma todo o ambiente de Kurozo, é muito louco, galera. Eu não gosto muito da própria protagonista, cara. Eu acho ela com uma calma muito bizarra pra aquelas situações. Chega um ponto que, tipo assim, ela continua duvidando do que tá acontecendo. Cacete, faz dias que tá acontecendo uma pá de merda aí com inclusive todo mundo. Com ela. Inclusive com você, com a sua família, com todo mundo. Então, putz, tá tudo horroroso. E você não se tocou de tipo, agora eu tenho que fugir mesmo daqui. Vou continuar indo pra escola, tô preocupada com o dever, vou levar lanche pro meu namorado. A calma dela até o final me incomoda, Bruno. Chega uma hora que, tipo... Ô, caralho! Como, querido? Se mexe aí! Se mexe! Aceita a ideia do seu namorado e vaza da cidade! O Suichi, ele começa a trabalhar melhor, assim, porque é um cara que de cara ele já fica transtornado. Fica perturbado. Fica tipo, puta, deprê, assim, na casa e com medo e tal. Ele trabalha um pouco melhor. Mas a protagonista, ele deixa um pouco a desejar, viu? Mas quando você chega no texto do cara que eu te falei, o Masaru Sato, você entende um pouco mais e passa a gostar um pouco mais da Kyrie, Danielzinho. Eu vou querer ler esse texto. Ele fala isso aqui, né? Aí eu vou ler um pedaço do texto dele, né? Que é um texto muito longo, mas é muito bom. Lê tudo. Eu não li ainda, o público também não. Então leia tudo, por favor. Pode ler tudo. Tem umas 10 páginas. Essa na página 652 e vai... Caraca, vai até a 664. Eu tenho tempo. 12 páginas, bora lá então. Deixa eu só pegar meu café aqui.
Não, né, porra? Vamos lá. Ó, na página 657 ele chega no que ele realmente quer. Antes ele traça todo um panorama, como que os burocratas estão tomando conta da política, quem tem o dinheiro é que manda no poder, como isso está modificando a sociedade japonesa. Todas. A quebra de todas, né? A quebra da bolha econômica no Japão em 1991 e como que isso hoje causou pobreza em diversos ramos da sociedade. Então ele vai traçando todo um panorama muito foda até que ele chega no Junji e ele fala: se trocarmos o termo espiral por capitalismo, veremos a essência do que estamos enfrentando na atualidade. E vamos compreender o pensamento por trás de Uzumaki, Danielzinho. Aí ele fala, por exemplo, do pai do Shuichi, que está fascinado pela espiral a ponto de ter saído do emprego. Lembra disso? Sim, ele abandona tudo e fica só em casa vendo espiral, né? Aí ele dá um exemplo. Imaginem as pessoas que ficam obcecadas em fazer day trading e fundos cambiais do exterior, se demitindo do trabalho e ficando o dia inteiro enclausuradas em seus escritórios, encarando várias telas de computador. Se substituir espiral por capitalismo, ambos retratam o mesmo fenômeno. Um outro exemplo que ele dá sobre aquele capítulo da Batalha de Cabelos, sim, sabe? Que a gente esquisitaço esse capítulo, que os cabelos tomam vida própria e viram espirais e tal. Ele fala assim, ó: na sociedade real, há investidores que, no começo, ganhavam certo dinheiro, porém, sucumbindo à ganância, acabam falindo no jogo de investimentos. Essas pessoas possuem uma característica em comum. Elas não buscam dinheiro para satisfazer vontades específicas, como comprar ou beber. Elas ficam obstinadas em ver os números da sua conta aumentarem e se dedicam ao jogo até falirem, até terem toda a sua energia vital sugada, como acontece no capítulo dos cabelos. Pô, faz todo sentido. Vai prestar atenção. Vocês lerem o capítulo, vocês vão entender tudo isso. Esse do capítulo envolve muito vaidade, inveja, né? Querer ser melhor que o outro. Que o outro, né, esse é o mote todo do capítulo, né? Aí, mais do que o investimento, né, de pessoas que ficam viciadas em investir, esse fenômeno está acontecendo no Brasil agora, né? Diversos aplicativos para fazer day trade. Os canais aí. Canal de YouTube. Se fosse fácil ficar rico, né? Promessas de você ficar rico em 30 dias. Eu queria fazer um canal disso também. Só que só ia ter um vídeo de uns 2 minutos. Falando, não caia. Trabalhe duro. Não caia nessas, né, cara? Ele fala não só isso também, até mesmo uma pessoa que trabalha, né, vê o vício do trabalho. Ele fala aqui: quando eu era diplomata, trabalhei 1 mês na correria, acumulando mais de 300 horas trabalhadas. Recordo-me da ocasião agora e sinto que havia uma vontade minha de demonstrar resultados no trabalho para me mostrar aos chefes e colegas. Eu fui uma pessoa envolvida pela espiral. Aí aqui na página também ele fala: a cidade de Kurouzu foi envolvida pela onda do neoliberalismo. Nossa, um termo que está bem em moda aqui no Brasil hoje em dia, né? A economia de mercado é apenas uma parte da vida das pessoas. No mercado, tudo é transformado em números. Todos os valores são quantificados em dinheiro. A compaixão, o afeto, a misericórdia, a empatia, a confiança e o amor, tudo que não se preza a ser quantificado, perde valor. E aí ele está comparando isso também com a espiral, que as pessoas só estão obcecadas com a espiral a ponto de deixarem de dar atenção para todas as outras coisas da vida. Não, tudo. Essa é a maldição da cidade. O pior das pessoas vai saindo, né? Conforme vai ficando mais insano, assim, a coisa vai passando, nossa, as pessoas vão virando, assim, uns animais mesmo, Animais. Nenhum respeito pelo outro. Tipo, uma sociedade atroz mesmo, né? Nossa senhora, Deus, aqui tem uma parte que ele fala até daquela parada dos caras fazer canibalismo com os caras moluscos lá. Nossa, que cena nojenta, velho. E quando ele fala: e se eu tentar comer cru? E entra na casca lá, aquela cena Danielzinho. Só esse conceito de algumas pessoas virarem caramujo já é muito bizarro. Nossa, né, e esse capítulo, a forma como ele desenha. Na escola lá, o moleque que vai virando. Aos poucos. Nossa senhora, bicho. Ai, caraca, velho. Você sabe que ele curte muito essas paradas, né? Ele fala assim: eu sempre tenho as ideias mais esquisitas e principalmente com a coisa do corpo. Sei lá, ele fala: eu começo a mexer minha língua, eu fico imaginando minha língua sendo uma lesma com vida própria. O Jiu-Jitsu fala isso? Vou fazer uma história de uma pessoa que a língua começa a virar não sei o quê. Uma vez eu sonhei do nada, uma vez eu sonhei que tava vendo bexigas em formato de cabeças e no cordão dela tinha pessoas enforcadas. Vou fazer uma história disso. Ele adora essa coisa da mutação do corpo e formas bizarras e às vezes se misturando, metamorfoseando em animais e tal. É o medo até o humano deixar de ser humano. Objetos inanimados, né? Esse negócio dos homomoluscos, né, que tem na história, olha aqui esse trecho. Quem é envolvido pela espiral passa a ver os outros como objetos. No Japão do século XXI, houve casos de falsificação de alimentos e funcionários terceirizados obrigados a trabalhar por menos que um salário mínimo.
porque a moda do neoliberalismo atingiu em cheio, e ela só olha os outros como ferramentas para conseguir dinheiro. Em Uzumaki aparece o Homo Molusco, seres humanos transformados em caracóis. Enquanto a miséria aumenta em Kurozu, os Homo Moluscos se transformam em alimento para os outros. Junji Ito está tocando o alarme para avisar que o Japão é capaz não só de se aproveitar dos outros, pisando em sua honra e dignidade, como chegar ao cúmulo de lhes negar o direito à vida. Danielzinho, esse é o... Assim, o vídeo não busca discutir esse tipo de questões sociais. Não, mas busca sim, a obra busca, né? Não, mas o vídeo não, essa não é a nossa intenção mas aqui. você tá fazendo isso agora, Mas Bruno. que isso aqui te Já deixa... tem gente te chamando de comunista Já, nos comentários neste exato momento. Não é isso que eu tô fazendo. Eu tô lendo o texto do cara e levando a reflexão. Sim. Eu gosto de obras que colocam a reflexão. Então, quem defende, o neoliberalismo é bom, tem que ser aplicado mesmo. Pensa, lê coisas. Se você depois de ler e pesquisar chegar a essa conclusão, tudo bem, você tem seu direito de fazer tudo. Não estou dizendo que eu sou contra ou que eu sou a favor, mas eu estou dizendo como o Junji Ito é brilhante em abordar essa questão em Uzumaki, e a gente vê isso depois que esse cara coloca aqui nesse texto da edição, cara. É foda demais. No final das contas, aí é onde tem a Kyrie, que eu falei que você vai gostar um pouco mais dela, né? Aí ele encerra o texto falando assim: a sociedade japonesa aparenta ser de forma diferente depois de ler Uzumaki. Devemos admitir a realidade de que a espiral, o capitalismo invisível, levará o homem à destruição, e a partir daí será preciso fazer um esforço para recuperar a humanidade original. O amor é que tem o poder de enfrentar a espiral. Na minha interpretação, Junji Ito usou um mangá de terror para retratar o amor do ser humano. Por quê? Antes disso ele até fala, a Kyrie e o Shuichi são os únicos personagens da obra inteira que antes de estarem preocupados com si mesmos, estão preocupados com o bem-estar dos outros. E um com o outro, dos um pais. com o outro, eles estão mais preocupados um com o outro, e ela com o pai, a mãe e o irmão, por isso que ela não sai da cidade. Elas estão preocupadas mais uns com os outros, ou seja, eles não perderam sua humanidade, eles sentem amor um pelos outros, e eles não veem os outros como objetos para alcançar seus objetivos. Até o final eles ficam lutando pelos outros, pela melhoria da sociedade como um todo, eles ficam preocupados. Tem uma hora lá que eles tentam reverter a família precisa dar abrigo para outras pessoas, e aí vai acumulando, vai enchendo de gente na casa deles, mas eles dão teto para as pessoas até o momento que eles aguentam. Realmente eles estão... Às vezes em detrimento deles mesmos. Sim, eles estão preocupados com a comunidade só, né? E o final é brilhante nesse sentido. Momento que a Kyrie e o Shuichi tem na reta final, que eu não posso falar aqui, que é um spoilerzaço, mas é um momento lindíssimo, lindíssimo, muito bom. E aí a conclusão que o cara chega é essa, cara. Tudo bem, existe o capitalismo, não estou dizendo que o mundo tem que ser socialista nem comunista, não é isso. Mas não pode ser o capitalismo selvagem, não é mesmo, Danielzinho? Aquele capitalismo que você fala assim, eu vou explorar aquele outro, eu vou pagar um salário de merda para aquela pessoa, porque aquela pessoa nada mais é do que uma ferramenta, uma engrenagem da minha máquina de fazer dinheiro. Não é isso. A empatia pelo próximo deve estar acima de tudo. Senão a gente vai se destruir. Claro. Uns vão ficar mais ricos e vão explorar os outros que vão ficar muito pobres, vai ter muita pobreza. E é isso que ele fala no programa, no texto dele, que a sociedade japonesa está amargurando pobreza por conta dessa exploração que está tendo, sabe? E aí ele usa o Uzumaki para abordar isso. Eu achei um texto extremamente interessante. E no final das contas, como que o amor tem que ser maior do que o capital, sabe? Sim, sim. E como que o Junji Ito retratou tudo isso. Que sensacional, né? O gibi começa com uma premissa bizarra de uma forma geométrica aterrorizando uma cidade, mas te dá espaço para muitas metáforas, todos esses conceitos, todas essas ideias que a gente levantou aqui, e uma infinidade, porque depende muito do leitor, né? Essa coisa metafórica que ele faz diz muito mais do que aparenta. Muito mais. Você vai ler, você pode ler com uma cabeça assim, vou ler e achar uma porcaria se você ficar na superfície. Mas se você tentar dar um mergulhinho a mais e tentar entender o que ele comentou, e até nesse texto aí parece ajudar bastante, você tira muita coisa dessa obra, né, cara? Eu não teria chegado a essa conclusão, por exemplo, sem ler o texto extra. Achei muito legal. Eu tinha tirado todas as conclusões, algumas melhores ainda, mas é que eu não tive tempo de escrevê-las. Tá. Mas, por exemplo, nos outros mangás dele, no Tome, no Gyo, tudo no Fragmentos do Horror, tem sempre crítica social incluída, sabe? Tem sempre um aspecto mais reflexivo, né? Total. Numa segunda, numa terceira camada, né? Ele é um bom observador da sociedade, cara. E aí ele pega algumas coisas que ele acha e exacerba pra fazer horror. E pra tratar de assuntos muito importantes como bullying, luto, o próprio capitalismo, a fome, pobreza, enfim, diversos
temas aí é legal importantes. que cada um desses capítulos ele aborda algumas coisas diferentes uma da outra. Além de apresentar novidades na questão do horror e da forma geométrica, tem sempre um teminha assim. Além da espiral representada de um outro jeito, tem sempre um teminha a mais incluído no negócio, né? Isso é presente em todos os mangás do cara, por essas e outras que o Junji Ito se destacou tanto e hoje é o maior nome do terror do mundo. A história dos fetos aqui, cara. Nossa senhora, Danielzinho! Nossa, eu vou lembrando. Por isso que ele se destacou tanto e hoje está aqui, felizmente, sendo bem representado no Brasil, com sua primeira obra... E do moleque aqui, Jack in the Box, que fica pulando. Todas são ótimas, Daniel. Eu tô tentando concluir um raciocínio. Mas é o que eu tô lembrando, eu quero conversar mais. Você tá folheando e tá vendo as paradas, mais. né? E aquela dos furúnculos que nascem na mão da pessoa, no corpo. Nossa. As verrugas. E do farol lá, cara, que me remete imediatamente a Solitário e Traço Giz, aqui da editora Pipoca e Nanquim também. Só falei isso pra fazer um jabá dessas obras. Não tem nada a ver, mas essa história do farol é muito boa. Boa, porque qual é a espiral do farol? A escada. A escada. A escada e ou o farol espiral? que emite luz em espiral também. Que tá no mar, que tem um monte de redemoinho em espiral também. Nossa, é muito louco. É verdade, Danzinho. A gente tem mais uma coisa ligada a farol aqui no catálogo. Solitário, Traço Giz e agora o Junji Ito. Não, mas eu não vou. Não é Uzumaki, mas é o Tomy. Eu não vou mais te atrapalhar. Por favor, termina o vídeo. Então, mano, eu já esqueci o que eu tava falando. Lembrei, o que eu tava falando a ponto dele agora tá sendo bem representado no Brasil, né? Não vai mais levar décadas de lançamento entre uma obra sua e outra. Temos o Tomy agora, o Guiô chegando, ano que vem mais Junji Ito! Pessoal, vai na fé no Junji Ito. Ele é muito bom, pessoal, ele é muito bom. A gente falou bastante dele naquele outro programa do Tomy, a gente tinha que vir aqui falar do Uzumaki, agora a gente tem um programa pra cada obra dele. Fragmentos do Horror, Uzumaki e o Tomie, beleza? Desculpa, a gente soou um pouco repetitivo cara. Mas é porque é muito gostoso falar desse cara, nós somos realmente fã deles e é uma honra tremenda pra nós ter um pouquinho da obra dele no nosso catálogo. Pô, demais. Né, Danny Boy? Mestre, a gente adora ele, agora tá aí pra vocês também. Pode crer, mano. Quer falar mais alguma coisa? Quero falar. Vamos, depois que encerrar o vídeo, a gente vai comentando um por um, cara, porque eu quero trocar umas ideias com você. Então é nóis, isso fica pra depois aqui pra galera, então. Nossa, e essa história aqui muda muita coisa. Tchau, gente. Valeu. Deixa esse like aí, galera. Deixa esse like! Nossa, que susto.